Começando mais um Torrada Bolada especial, porque hoje é o meu aniversário. O dia que esse vídeo está indo para o ar, neste momento que você está assistindo esse vídeo, se você assistiu esse vídeo na hora que ele foi lançado, isso quer dizer que se você assistiu quando foi lançado é porque você é inscrito no canal e você é uma pessoa muito legal que sempre assiste meus vídeos. Hoje eu estou fazendo 31 anos. E eu sei que é essa carinha aqui conservada na cachaça. Parece que tem um pouquinho menos, talvez por quê? Porque eu não passo a credibilidade de uma pessoa de 31 anos, ou talvez porque a vida me deixou um pouco agitada demais para uma pessoa de 31 anos, ou porque a gente imaginou que quando chegasse aos 30, 31 anos, tudo seria diferente. E daí eu venho dizer que o quê? Que não é. Não é a mesma geração dos nossos pais, que com 30 anos estávamos casados, com filhos e uma vida um pouquinho mais, não sei se estável é a palavra certa, mas um pouquinho mais planejada. Hoje eu vejo pelos meus amigos que têm entre 27, 28, 29 e 30 que ninguém sabe o que está fazendo, ninguém tem a menor ideia do que está fazendo da vida. Isso tem gerado muita ansiedade e a gente tem escutado muito sobre ansiedade. A gente não sabe mais esperar uma semana para receber a resposta de um e-mail. Se passou uma semana, você fala, cara, nunca mais vai me responder. Quando se trata de trabalho, então, meu Deus do céu, se você não tem um feedback instantâneo, já era, o mundo acabou, vou sentar e chorar. E sim, isso é um pouquinho uma causa dos tempos modernos e de uma questão tecnológica que a nossa geração está se acostumando. Ai, como hoje é meu aniversário, o Picles está aqui do meu lado. Muito bem-humorado. Eu também queria aproveitar o espaço do Torrada Bolada, que é esse momento que a gente bate aquele papo, né? Pra falar que ter crise de ansiedade não é legal. Você ter transtorno de ansiedade também não é legal. Picles tá ansioso. Onde você vai? Picles. Picles. Onde você vai? O que aconteceu com a tua voz? Opa. Como vocês podem ver, eu estou treinando a minha paciência para ser uma pessoa mais plena nesse meu novo ano astral. Tenho pensado muito sobre isso e eu tô pesquisando muito sobre transtornos de ansiedade, porque eu tenho transtorno de ansiedade. E eu achei que seria legal compartilhar um pouco da minha experiência, tirar algumas dúvidas de quem tiver, então acho que aqui é um espaço que a gente pode conversar um pouquinho. Vocês podem perguntar coisas nos comentários do vídeo e depois no próximo vídeo eu posso até responder. Mas a questão é que eu tenho transtorno de ansiedade, eu não sabia o que era um transtorno de ansiedade, muito menos que eu tinha, até 2011. E eu achei que eu tava ficando louca. Eu sempre fui muito ansiosa, eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Tem até um vídeo que eu falo sobre a minha profissão e um pouco da minha trajetória profissional. E vocês vão ver que eu sempre quis fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu fiz 2 faculdades. Eu trabalhava, eu fazia parte do diretório acadêmico, eu fazia parte da comissão de formatura e eu tinha uma loja virtual. Tudo isso ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que era um pouco de fuga, era como se eu nunca conseguisse ficar sozinha comigo mesma. Assim, eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu sempre tinha que estar na rua, ou com pessoas, ou com alguma atividade, alguma responsabilidade. E eu não conseguia simplesmente ficar de boas, assim, eu não conseguia ler um livro com calma, assistir uma série, ou fazer qualquer coisa comigo mesma. E isso eu só fui percebendo depois de muitos anos e dias de terapia. Só que eu descobri mesmo a minha crise de ansiedade por algumas crises de relacionamento e que me deixavam muito ansiosa. E quando você tem uma crise de ansiedade e você não sabe que você está tendo uma crise de ansiedade, o maior problema é que você não consegue explicar para as pessoas o que você está sentindo. E as pessoas tendem a não acreditar muito que você está com algum problema. Elas acham que é drama, elas acham que você está querendo chamar atenção, elas acham que você só não está sabendo lidar com um fim de relacionamento, ou um pé na bunda, ou acha que é só uma coisa que vai passar. E eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para contar a minha experiência e para se alguém que está assistindo tem crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, saber pelo menos comunicar quem está à tua volta do que você está passando e não ter vergonha disso. Você não é uma pessoa menos forte porque você tem uma crise de ansiedade. Na verdade, você pode ser muito mais forte do que muita gente que não sabe lidar com os problemas. E você saber lidar com seus problemas e saber o que está passando dentro da tua cabeça já é 50% do caminho andado. Então, acho que o principal para você
Não ter uma crise de ansiedade muito grave, eu falo muito grave, é quando você vai parar no hospital, não consegue respirar, não consegue comer. É você entender, procurar uma ajuda médica, para você saber se você tem um transtorno de ansiedade e como melhorar o teu dia a dia para não bater nenhuma crise. Ou se você está apenas em um momento ansioso da sua vida, porque são duas coisas diferentes. É igual você ter depressão e você estar depressivo. Às vezes, algumas circunstâncias da vida te deixam depressivo e você não está num bom momento, o que é diferente de ter depressão. E são duas coisas que precisam de tratamentos diferentes. Então, acho que o primeiro passo, se você não está se sentindo legal e se você sente que tem alguma coisa errada referente à ansiedade ou depressão, é procurar uma ajuda médica e entender o que está acontecendo. E eu te prometo que a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, é muito mais fácil você conseguir se sentir bem, porque você sabe o que você tem que fazer. Quando você tem uma crise de ansiedade, é porque os químicos do teu cérebro não estão equilibrados. Você está gastando mais do que você produz e você não consegue repor, porque você está muito ansioso, então você está gastando, e daí no dia seguinte você gasta, e você nunca consegue repor e produzir o suficiente. Se você tiver boas horas de sono, você chegar num estágio de sono profundo, você vai conseguir repor um pouco. Se você se alimentar direito, vai ser muito mais fácil o teu corpo não ficar fraco e você conseguir repor. E se você tiver ajuda de amigos, namorados, família e pessoas que estão ao seu redor, mesmo que forem amigos de trabalho, também vai ajudar muito. Então, se tem alguém que está sabendo disso e vê que você está entrando nesse estágio, essa pessoa só vai falar, cara, tá tudo bem, daqui a pouco passa. Se tem algum amigo, parente, namorado que tem crise de ansiedade e essa pessoa te procura, a pior coisa que você pode fazer é não dar importância ou falar, mas olha como a tua vida é boa, você não tem com que se preocupar, você não tem que ficar com isso na cabeça, para de ser ingrato, porque daí a pessoa vai pro fundo do poço. E a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, pode confiar em mim, no fundo ela sabe que aquilo é muito pequeno e mesmo assim ela não consegue aguentar. E esse é o grande dilema, porque é como se você tivesse com uma briga eterna dentro da tua cabeça falando, cara, isso tá tendo mais importância do que eu quero que tenha, mas caralho, isso é muito importante, meu Deus, mas isso é muito fútil, eu não quero pensar nisso, não, eu quero pensar nisso. E daí, você tá nesse conflito, porque a partir do momento que você põe um problema pra fora e você consegue tirar de dentro o que você tá sentindo, aí sim você consegue ver que realmente talvez aquilo seja pequeno demais. Mas enquanto está dentro de você, ele é enorme, ele é um monstro e ele vai ficando grande, pesado e às vezes você sente que você não consegue mais carregar mesmo. E, enfim, essa é a minha experiência com a crise de ansiedade. E como eu disse, eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade quando eu estava com uns 20 e poucos anos, isso foi em 2011. Eu começava a me sentir mal, meu coração palpitava, eu ficava sem ar. Pelo menos pra mim, começa a me dar uma vontade de chorar sem motivo, assim. Eu sei que pra mim, música funciona muito bem. Então, quando eu tenho essas crises, que são crises pequenas, se eu coloco alguma música que eu gosto de assistir, eu já me sinto 80% melhor, assim, me acalma muito. E isso aconteceu várias vezes. Principalmente quando eu estava muito nervosa ou com muito medo de algum desafio profissional. Quando eu fui entrevistar as atrizes de Gilmore Girls pela Netflix, esse vídeo tá no canal, inclusive, cara, eu fui para Los Angeles passando mal no avião, eu tremia no dia que eu ia entrevistar elas, eu esqueci como falava inglês, eu não estava nem lembrando como falava português. E isso não é exatamente uma crise porque eu tenho um transtorno de ansiedade, é um momento em que eu estou muito ansiosa porque alguma coisa muito grande vai acontecer. Então essas diferenças, hoje em dia eu sei, mas porque eu procurei tratamento e consigo conversar normalmente sobre o assunto, eu consigo falar hoje para vocês que estão assistindo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, às vezes até tem gente que eu mal conheço e eu começo a falar da vida, assim, enfim, eu falo bastante. Por isso os vídeos eram mudos antes, pra ninguém ficar cansado de mim. Tô falando tudo isso no dia do meu aniversário, por quê? Porque fazer 31 anos me deixa muito ansiosa. E quando eu cheguei perto de fazer 30 anos, eu vi que todos os meus planos mudaram e que eu não tinha mais nenhum plano. E eu fiquei muito mal e a partir do momento que eu fiz 30, passou um pouco. Então a minha ansiedade diminuiu um pouco. Só que o ano seguinte, que foi do ano passado para esse ano,
foi um ano constante de crises de ansiedade, porque eu não sabia o que fazer e eu ficava sempre me cobrando, mas eu já tenho 30 anos, eu tenho que saber o que fazer, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso de uma vida mais estável, e será que continuar fazendo vídeo para o YouTube vai me dar uma vida mais estável? E se daqui 2 anos o YouTube estiver saturado e não sei o que lá? E se? E hoje que eu tô fazendo 31 anos, eu não faço a menor ideia do que eu quero pro próximo ano. Só que a verdade é que a gente tem que levar um dia depois do outro, contar com os nossos amigos e ser um pouquinho cara de pau de vez em quando, assim, é não deixar o medo, a ansiedade, ou principalmente o medo. Às vezes a ansiedade ela vem através do medo, porque você tem medo de fracassar, você tem medo de errar, você tem medo de decepcionar alguém e isso vai te deixando ansioso. Então tem uma frase que é muito boa, que é: se tiver com medo, vai com medo mesmo. Cara, se eu tiver com medo, eu vou com medo mesmo e daqui 1 ano eu volto pra contar como vai ser ter 32 anos e as coisas que mudaram nesse meio tempo. Talvez não tenha mudado nada. Talvez eu esteja com a mesma cara, a mesma franja e, se tudo der certo, um pouquinho mais de dinheiro e brusinhas no armário. E eu não tenho nenhum planejamento e no momento isso tá me dando uma sensação muito boa, assim, de ter uma página em branco e poder fazer o que eu quiser. Então é assim que a gente encerra o vídeo de hoje. E parabéns pra mim, Luanda do futuro, que vai ver esse vídeo daqui a alguns dias. E até o próximo vídeo. Tchau. Na verdade, eu tô gravando um pouco antes do meu aniversário, porque eu espero que no dia do meu aniversário eu esteja bebendo com os meus amigos.